Dentro do tema Enfrentando os Invernos da Vida, eu gostaria de trazer para nós alguns princípios extraídos da vida de 3 homens que passaram por um grande e tenebroso inverno em sua existência. A história da fornalha ardente sempre é pregada, sempre é dita, sempre é proclamada para exaltar o poder milagroso, o poder extraordinário e infinito de Yahvé, do nosso Deus, do nosso Senhor. Contudo, eu gostaria de dar um enfoque diferente hoje a esse episódio da fornalha, extraindo princípios que nos ajudarão a compreender e a enfrentar um pouco melhor o sofrimento. Irmãos, como nós bem sabemos, Moisés tirou o povo do Egito, ok? Tirou o povo judeu do Egito para levá-los a uma terra santa, a uma terra que Deus prometeu. Ocorre que Moisés veio a desobedecer a Deus no momento da sua caminhada, e Deus disse que nem ele nem Arão entrariam na terra prometida. Quem deveria entrar seria Josué com o povo escolhido por Deus. Josué entra na terra, toma posse da terra, toma conta da terra, e aí vem a época dos juízes, depois vem a época dos reis. O primeiro deles foi quem, querido? Saul, depois Davi, depois Salomão. Davi foi quem uniu o reino, Salomão com a sua opulência construiu o templo de Salomão. Após Salomão, em virtude do seu pecado, o reino de Israel ele foi dividido, reino do norte, reino do sul. Em virtude do pecado do reino do norte, esse povo judeu do reino do norte foi invadido pelos assírios. Depois, logo em seguida, o reino do sul foi invadido pelos babilônios. E aí nós aprendemos que quando a Babilônia invadiu o reino do sul, pegou homens de valor, jovens de valor do reino do sul, e levou como cativeiro, e levou para o cativeiro, para a Babilônia. E dentre esses homens estava Daniel, Sedraque, Mesaque e Abdenego. E há um momento que a Bíblia nos conta aqui em Daniel 3, que Nabucodonosor construiu uma estátua e disse: é necessário que todas as nações, porque Nabucodonosor era a Babilônia era o maior império daquele momento histórico. E Nabucodonosor disse: é necessário que todas as nações, todo homem, toda mulher, toda criança se dobre à estátua que foi feita em memória de mim. E a Bíblia diz que quando soasse a trombeta, os homens deveriam se prostrar e adorar Nabucodonosor. Só que a Bíblia também diz que um momento a trombeta tocou e alguns homens judeus se recusaram a se curvar diante de Nabucodonosor. E essa notícia chegou até ele. Que, ó rei, está escrito que se, não na Bíblia, tá bom? Mas está escrito que se alguém desobedecer a tua ordem, deve morrer, deve ir para a fornalha. E aí Nabucodonosor chamou Sedraque, Mesaque e Abdenego e disse: ei, que história é essa? A trombeta soou e você não se prostrou em adoração a mim. Eu quero ver se o seu Deus é capaz de livrar você. E Sedraque, Mesaque e Abdenego disseram: de fato, soou e nós não nos prostramos. Então o rei disse: pois eu vou agora fazer essa trombeta tocar, e vocês vão adorar a mim agora aqui na minha frente. Toca a trombeta aí, menino. A trombeta tocou, os 3 homens de frente para o rei e todo o seu exército não se dobraram. E a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou furioso. A Bíblia diz que o semblante dele mudou. E ele deu ordens: amarrem os 3 homens, vestidos do jeito que estão, e joguem na fornalha. Agora eu quero uma fornalha quente. Eu quero a fornalha mais quente que vocês já fizeram na história. E fizeram uma fornalha tão quente
que os homens que jogaram os 3 jovens naquela fornalha morreram queimados, de tão quente que aquele negócio estava. Os homens morreram queimados. E a Bíblia conta que de repente Nabucodonosor olha e diz: o que é aquilo? Os homens foram lançados ao chão amarrados. Nabucodonosor olha, peraí, tem 4 homens andando dentro da fornalha ardente que matou inclusive os capangas que eu mandei para eles jogarem lá dentro. E o 4º homem é diferente, devia ter um brilho diferente, devia ter uma forma diferente, porque ele diz: parece o filho do homem esse 4º homem. E Nabucodonosor diz: ei, vocês 3, sabe, olha que loucura, Sadraque, Mesaque, vem aqui para fora. E a Bíblia diz que eles saíram da fornalha. Nem cheiro de fumaça aqueles homens tinham, nenhum fio de cabelo tinha sido chamuscado. Eles entraram com roupa, a Bíblia faz questão de mencionar que eles entraram com roupa de lã. Imagina você ser jogado numa fornalha com roupa de lã. Nada foi tocado. E aí eu gostaria de extrair alguns princípios dessa história que todos conhecem, de forma muito rápida, de forma muito breve. E o primeiro princípio que podemos extrair do episódio da fornalha é que, para enfrentar o sofrimento e suas consequências, é preciso, número 1, anota aí, entender que o sofrimento, na grande maioria das vezes, aparece de forma repentina. O sofrimento, na grande maioria das vezes, eu diria 98%, ele aparece de forma repentina. Ele não avisa que vai chegar, ele simplesmente chega. De repente, aqueles 3 rapazes judeus exilados receberam uma notícia de que eles tinham que quebrar uma aliança firmada do seu povo. Lembra que eu contei a historinha de Moisés? Moisés tirou o povo do Egito, o povo judeu do Egito, e nessa travessia Moisés recebeu os 10 mandamentos, e um dos mandamentos é não adorar a homem, nem a réptil, nem a peixe, nem a qualquer criatura da terra ou do mar, em hipótese alguma. E aí aqueles 3 jovens rapazes que receberam esse ensinamento, de nunca quebrar a aliança com o Senhor, de repente se veem diante de uma decisão: ou você quebra a aliança com Deus, ou você morre. E aí, qual é a sua escolha? Repentino, não saiu na mídia da época: olha, o rei está pensando, o rei está, sabe, porque podia dar tempo, né, de Sadraque, Mesaque e Abednego, sei lá, fugirem de alguma forma, irem para outro lugar. De repente foram pegos com a notícia: ou quebra a aliança com Deus, ou morre. Ou quebra a aliança com Deus, ou morre. Não é assim que acontece numa demissão? De repente você vai dormir empregado e acorda o quê? Desempregado. Você dorme com a sua esposa, e como aconteceu com um cliente meu, quando você acorda de manhã, a esposa teve um AVC e faleceu. E ele com 2 filhos pequenos, um de 9 meses e outro com 3 anos de idade. Você acorda saudável, você acorda bem, vai pegar um exame, se dá conta de que está com uma gravíssima enfermidade. Você está bem com sua esposa, você está bem com seu marido, de repente chega um bilhete, chega uma notícia: teu marido está te traindo, tua esposa está te traindo. É repentino, é chocante, é um impacto. Escute uma coisa: o sofrimento não avisa quando ele está chegando, ele simplesmente chega. Chega e se instala, e não há nenhuma barreira que o impeça de chegar. Não viva a sua vida como você estivesse imune a um sofrimento no futuro. E aí eu entro no ponto 2. É por isso a importância de que precisamos estar, ponto 2, segundo princípio, precisamos estar preparados para tomar as decisões certas quando o sofrimento aparecer.
O grande problema, irmãos, não é o sofrimento em si, nem a dor que ele provoca, mas as decisões que são tomadas durante o período de sofrimento. Preste atenção. O problema não é o sofrimento, nem a dor desencadeada por esse sofrimento, mas as decisões que são tomadas durante esse fatídico período. A nossa conduta diante do sofrimento e da dor é que devem ser alvo da nossa atenção, mais do que o próprio sofrimento ou a própria dor. Tem gente que justifica o seu sofrimento e aí toma decisões tolas, toma decisões impensadas. Os 3 jovens, olha como é interessante, esses 3 jovens aqui de Daniel 3, mantiveram a sua integridade diante do Senhor, mesmo no momento mais crítico de suas vidas. E isso não tem acontecido na vida de muitos dos nossos irmãos, isso não tem acontecido na vida de muitas pessoas, que chutam o pau da barraca, desculpe o termo, mas essa é a expressão, chutam o pau da barraca, e fazem muitas tolices, por causa de traumas, e aí eu vou entrar, você não é fruto dos seus traumas, nem da sua história, nem do seu passado, você é fruto de suas decisões. Escuta bem, você que tem sido tratado como um coitadinho, você que tem colhido problemas da sua vida, mas é fruto do acaso, é fruto disso, é fruto daquilo. Você não é fruto dos seus traumas, nem fruto da sua história, você é fruto de suas decisões. Como é que você resolve se portar diante de um grande trauma, diante de um grande problema? Tem gente que não está concordando comigo, eu vou dar mais um exemplo aqui. José do Egito tinha, eu já preguei sobre isso, tinha centenas de motivos para de fato chutar o pau da barraca, mandar Yahvé plantar batata e adorar os deuses do Egito e fazer o que ele bem entendia. O homem foi traído pelos irmãos, os irmãos tentaram matar ele, foram abandonados, foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, gerente da guarda, chegou lá, a mulher quis agarrar ele, o que foi que ele disse? Não pecarei contra o meu Deus. Minha vida é uma porcaria, tá vendo aí, eu sou cheio de trauma, eu sou psicologicamente traumatizado, tá vendo? Então eu vou pegar a mulher de Potifar, meu amigo. Você tá vendo? Que Yahvé, que Deus, coisa nenhuma, que pecado nada, onde é que está Deus? Meu filho, você é tão tolo quando você comete as suas bobagens dizendo onde está Deus. Deus continua no seu alto e sublime trono, pregando para você: o que você plantar você vai colher. Como é que você se porta diante do sofrimento? Como é que você se porta diante das atitudes? Você não é fruto dos seus traumas, mas é fruto de suas decisões. Por isso, cuidado com o que você decide fazer no momento de grande dor e no momento de grande sofrimento. Porque o meu pai me abandonou, porque não sei o quê. Eu compreendo a tua dor, eu amo você, eu sei que não, talvez, com certeza absoluta, não foi fácil usar algum abuso que eventualmente você tenha sofrido, mas uma coisa eu sei: o Deus que nós cremos, Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação e circunstância, porque foi isso que aconteceu com José. Quando ele era governador do Egito, os irmãos que traíram ele, que tentaram matar ele e que venderam ele como escravos, chegaram diante dele. Ele olhou para os irmãos e disse: louvado seja o nome do Senhor, porque o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. E esses 3 jovens aqui tinham todas as justificativas para adorar Nabucodonosor, irmãos. A gente olha essa história, mas é necessário compreender o contexto. Esses jovens aqui tinham todas as justificativas, porque a terra deles foi completamente destruída pelo império da Babilônia. E naquela época, irmãos, vocês estão achando o quê?
que quando um império ele dominava outro, dizia: oh, por favor, com licença, você pode sair da sua casa e vir para a minha terra, porque eu quero te levar como escravo. Entrava estuprando, matando, arrancando cabeça de menino, torando gente no meio, arrancando cabeça, arrancando pé. Era assim naquela época. Esses jovens presenciaram tudo isso. Talvez presenciaram a morte dos pais dele, eu não sei, a Bíblia não diz. Presenciaram a morte de amigos. Onde é que está Yahvé? Eles poderiam se perguntar: onde é que está Deus? A aliança com Moisés está aí, minha terra está destruída, minha terra está arrasada, foi destruída. Poderoso é esse homem aqui. Deus, adorar a Deus, que coisa de Deus, que mané é Deus, rapaz? Poderoso é minha conta, poderosa é minha conta bancária, poderoso é meu patrão, rapaz, que deposita dinheiro na minha conta todo mês. Esses 3 jovens olharam face a face, olho no olho do imperador e disseram: pode trocar a trombeta 50.000 vezes, eu não vou te adorar, eu só adoro um Deus. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quantos judeus não se curvaram diante de Nabucodonosor? Eu imagino vários judeus se dobrando diante daquela imagem. E esses poucos corajosos aqui disseram: não. Cuidado para o sofrimento na sua vida não ser uma fonte interminável de produção de mais sofrimento, por causa de suas decisões precipitadas, ansiosas e impensadas. Por isso a necessidade de uma preparação que nos conduz a um nível de maturidade, capaz de responder aos invernos da vida, com sabedoria e insensatez. Irmãos, é com muita tristeza que eu vejo um filme se repetindo com muita constância na vida de algumas jovens, que na ânsia, eu diria até infantil, de arranjar um marido ou de uma coisa nesse sentido, se entregam, me perdoe, ao primeiro cafajeste, canalha, que se apresenta dizendo que ama você. Oh, minha querida, deixa eu dizer uma coisa: amor nas Escrituras. Tu quer saber um homem de Deus para a tua vida? Com base nas Escrituras. Amor nas Escrituras se demonstra com atitude, não é com palavra não. Ele diz que te ama, minha filha, todos dizem que te amam. O cafajeste diz logo que te ama, que tu é linda, que tu é cheirosa, que tu é maravilhosa. E a mulher é sensível para ouvir essas coisas. E aí sabe o que acontece? Quando ele coloca um bucho na tua barriga, ele se manda para dizer essa mesma asneira para a próxima vítima. E vai de vítima em vítima, de vítima em vítima. Então, minha amada irmã, se conserve, se consagre, espere no Senhor e peça elementos bíblicos de que e o inverso também, viu, irmãos? Que a mulherada também está solta na buraqueira. A mulherada está estão sorrindo, né, irmãs? Mas é mesmo, estão solta na buraqueira. Algumas e alguns. Então, diante do decreto real, os 3 jovens resolveram tomar a decisão correta: não adorar o rei. Mas aí você pode me indagar: mas Davi, eu acho que alguém deve ter pensado isso, como é que a decisão desses 3 jovens foi correta se eles foram lançados na fornalha? Como é que essa decisão foi correta se eles foram lançados na fornalha? E aí que eu entro no meu terceiro e último ponto. É preciso ter uma saudável cosmovisão bíblica acerca do sofrimento. Eu vou repetir o terceiro ponto. É preciso ter uma saudável cosmovisão bíblica acerca do sofrimento. Será que a fornalha de fato era a pior decisão? Para aqueles que confiam em Yahvé, escute: a melhor decisão sempre será agradar e obedecer a Deus, ainda que isso lhe custe a vida e lhe traga momentâneo sofrimento aqui na terra. Sabe por quê? Porque a consequência de uma vida obediente a Deus é o gozo eterno
na presença daquele que vive e reina para todo sempre. É por isso que uma cosmovisão bíblica acerca do sofrimento produz pessoas maduras e preparadas, capazes de suportar com mais alegria no espírito os sofrimentos dessa vida. Vamos abrir comigo agora aí Daniel 3,14. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de outro que mandei erguer, de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-lo das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandasse erguer. Eita, esses 3 jovens disseram: rei, o meu Deus tem poder sim para me tirar das tuas mãos, mas ainda que ele não me tire, eu não vou me prostrar diante de ti, porque eu o adoro, eu o louvo, ele é o meu salvador, ele é o meu redentor. Que cosmovisão extraordinária é essa desses homens! Bastava, irmão, se prostrar naquele momento. Era só fazer isso aqui, ó. Tocava a trombeta, aí toca a trombeta aí, a trombeta tu, 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 tu. Bastava fazer isso. Por quão menos nós perdemos a glória de Deus, nós entristecemos o Espírito Santo no nosso coração, por causa de uma atitude que vai contra ele, entristece a ele. Por tão menos nós entristecemos o Espírito Santo. Responda como esses homens aqui. Olha a visão que eles tinham, olha a cosmovisão que esses homens tinham. E essa cosmovisão, queridos, está lá, sabe aonde? 2 Coríntios, capítulo 4, que diz assim: os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Essa é a cosmovisão. A cosmovisão está lá em Romanos 8,18. Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A cosmovisão bíblica do sofrimento nos faz comparar, olhar para o sofrimento aqui da terra e dizer: ei, calma, isso aqui não é nenhuma fração do tamanho da glória que isso está produzindo para nós na eternidade. A falta de visão de eternidade é que tem feito a igreja cair em pecado, cair em ansiedade, cair em tropeço, cair em desgraça. Isso é a cosmovisão. É como Paulo conclui lá no seu raciocínio de 2 Coríntios 4, ali perto do 16, 17, que nós devemos fixar os olhos, não naquilo que se vê. Escute, essa palavra é para você essa noite. Você deve fixar os seus olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno para a glória de Deus. O que se vê é transitório. Aqueles 3 homens ali, 3 mil anos antes de Paulo, estavam olhando para Nabucodonosor e dizendo assim: ei, tu é rei agora,
Tu domina agora sobre nós aqui. Isso teu vai passar. Virá aquele que é maior do que você e me recompensará e nos recompensará por tudo aquilo que nós estamos passando. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor que é poderoso. Aplauda o nome do Senhor que é santo. Aplauda o nome do Senhor que é digno. Portanto, para enfrentar o sofrimento e suas consequências, é preciso, número 1, entender que o sofrimento, na maioria das vezes, aparece de forma repentina. Número 2, nós precisamos estar preparados para tomar as decisões certas quando o sofrimento aparecer. Preparados como, Davi? Preparados na comunhão com Deus, em oração, em leitura da palavra. Irmãos, tem gente querendo complicar demais o evangelho, tem gente querendo trazer fórmula mágica, os 5 passos para isso, os 5 passos para aquilo, os 10 passos para aquilo outro, os 300 passos para você ser um discípulo assim e assado. Irmãos, o que Deus nos deu está aqui. Leia diariamente essa porção e se prostre diante dele em oração contrita todos os dias da sua vida, e você verá que você será recompensado por isso. O Espírito Santo falará ao seu coração, o Espírito Santo afastará quem não presta da tua vida, o Espírito Santo vai iluminar o teu caminho e vai dizer qual é o caminho certo que tu deves seguir. O Espírito Santo vai dizer quem é o teu marido, quem é a tua esposa. O Espírito Santo vai dizer onde está o teu tesouro está no Senhor Jesus Cristo. Por isso ame a Ele acima de todas as coisas, busque o seu reino, busque a sua justiça, creia em Deus, seja salvo você, salve a sua família com a pregação do Evangelho, estrague-se, dedique-se, consuma-se por causa do Senhor Jesus Cristo, que no final das coisas você receberá o galardão. No final das coisas você estará sentado no banquete com aquele que foi crucificado como um pobre e humilde carpinteiro, mas que voltará na glória como o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E terceiro e último ponto, para enfrentar o sofrimento e suas consequências, é preciso ter uma saudável cosmovisão bíblica acerca do sofrimento. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, amém.